secretário de Estado e atual gestor da Alcanorte, Jean Paul Prates. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando sobre Alcanorte. Se tem um assunto que vez ou outra nas campanhas políticas, que é uma fábrica que vai mudar a história da economia, que tem a barrilha, mas vamos entender então um pouco, não vai fazer então um pouco o histórico da Alcanorte, que tem uma importância fundamental, mas o cidadão muitas vezes ouve falar e não faz a menor ideia do que é Alcanorte. É impressionante, essa história até que me atraiu para esse caso. Eu já conheço essa conversa de muito tempo também, como todos, né? Mas de mais perto, já desde a época que eu tinha a atividade no Rio de Janeiro, na área de petróleo, quando começamos a abertura de petróleo, tomei contato com o pessoal da Alcalis, lá atrás, já faz mais ou menos uns 10 anos. E eles queriam fazer um porto offshore lá na área de Arraial do Cabo, para atender a área de petróleo, tinha a questão do aeroporto de Arraial do Cabo, de Cabo Frio e tal. Então, conheço essa história mais recentemente desse período. E depois, aqui na secretaria, eu recebi, uma época, alguns diretores em 2 ciclos diferentes, porque havia umas disputas até pouco tempo atrás sobre diretorias e sobre a administração da empresa, e tentamos encaminhar o problema, primeiramente em 2003, depois em 2000, agora mais recentemente em 2009. Né? E agora, eu tive a oportunidade de ser contactado logo na saída do governo, lá em maio do ano passado. Me cerquei de todos os cuidados, fui analisar a questão, inclusive jurídica, da legitimidade das pessoas que dão o mandato. E finalmente agora em dezembro topei, aceitei, fiquei quietinho em janeiro estudando mais um pouquinho para poder falar e anunciar essa questão do mandato específico para revitalizar a Alcanorte e criar os módulos de negócios, usar uma metodologia nova e tentar fazer o que as pessoas até hoje não fizeram. Né? Na verdade, não culpa necessariamente de ninguém, mas um conjunto de fatores, de circunstâncias, algumas questões até meio mitológicas, meio alegadas, que não se provam, etc., mas que de fato geraram essa passividade em relação a esse conglomerado que era tido originalmente como muito importante para independentizar o país da dependência externa da barrilha. A barrilha é, na verdade, carbonato de cálcio, né, processado, industrializado, que é usado principalmente como matéria-prima para o vidro, né, mas também para tingimento de tecidos, fixador, até para fotografia, tem vários usos, até culinário. Né? Então, assim, é uma utilidade muito grande, mas principalmente a grande escala é vidro. Então, você imagina, toda a produção de vidro está presente em toda a nossa vida, no Brasil, depende hoje, até hoje, desde a década de 50, em 100% de matéria-prima importada. Ora, o que me passa pela cabeça é o seguinte: eu participei da abertura do setor de petróleo, da construção dessa nova realidade hoje presente. Na área das eólicas, a gente sabe o trabalho que se fez de construir coisas. A gente olha para uma situação onde o Brasil hoje é autossuficiente em petróleo, coisa que era inconcebível 10 anos, 15 anos atrás, e passou-se o tempo e se esqueceu dessa questão da barrilha, ou ela foi afetada por outros fatores, mas o fato, a realidade hoje é que nós somos dependentes 100% de uma matéria-prima, de uma coisa básica, que é o vidro, e conseguimos autossuficiência de petróleo que era impensável. Ora, isso não pode ser uma coisa sensata. Né? Então, a gente vai atrás agora de desmitificar esse processo todo e, aos poucos, aprendendo esse processo. Muita coisa a gente já estudou, já analisou, mas é basicamente um processo de condução de gestão empresarial e de condução estratégica de um negócio que outrora foi considerado estratégico, tanto que foi criada uma estatal para isso. Em atividade, o que de fato acontece hoje em relação à Alcanorte? Bom, hoje ela está na Caixa, há 36 anos, na verdade há 34 anos, porque ela foi constituída em 1974 e esses equipamentos que chegaram lá ficaram prontos para serem instalados em 76 e desde então nada aconteceu praticamente, só querelas aqui e ali e tal, produção mínima, alguns processamentos, alguma coisa. A Alcalis, no Rio de Janeiro, parou de produzir. Hoje em dia, uma das conclusões que eu já cheguei é que o único local onde é comercialmente viável produzir barrilha no Brasil é na Alcanorte, em Macau. Por quê? Em Arraial do Cabo, por exemplo, já não há mais viabilidade. Porque o calcário que vinha para a Alcalis, que produziu durante muito tempo, chegou a abastecer 1/3 do mercado brasileiro, vinha de conchas do fundo da Lagoa de Araruama. E as entidades ambientais, já nos anos 80 e 90, proibiram essa retirada, principalmente porque acabou as conchas do fundo da lagoa. Então a Alcalis era obrigada a trazer calcário de Minas Gerais de trem. E o sal do Arraial do Cabo, também, como todo mundo sabe aqui do setor de sal conhece,
também foi minguando. O próprio mercado, o próprio frutas do Rio Grande do Norte, ganharam o mercado todo e a situação em Arraial do Cabo, por conta de especulação imobiliária, terrenos muito valorizados, acabou indo de sal de lá. Então o sal e o calcário, que eram a base dessa indústria, simplesmente tinham que ser trazidos do Rio Grande do Norte, o sal. Imagina, Arraial do Cabo importava sal do Rio Grande do Norte para fazer barrilha, e de Minas Gerais o calcário. Então acabou a viabilidade da Altos, tanto que ela foi totalmente desmantelada. Hoje não tem mais nada lá, fábrica de barrilha. Foi vendida, essas gestões que foram feitas, que se sucederam, foram um pouco predatórias, teve muito problema judicial aí, umas e outras foram vendendo patrimônio. Ainda bem que eles venderam lá no Rio, não venderam aqui na Alcanorte, porque na Alcanorte está tudo intacto.